Pessoas, Constituição Federal de 88. A gente vai ver que ela é super importante até para o estudo da lei orgânica, mas vai trazer um pouquinho de problema para quem faz concurso para a guarda. Por quê? A lei orgânica tem alguns dispositivos, e ela é de 90, ou seja, depois da Constituição de 88, que não foram atualizados em relação ao nosso texto constitucional vigente. Então, tem hora que vocês vão dar uma lidinha na lei orgânica e falam assim, isso aqui, na Constituição da República, está diferente. E a gente sabe que, pela organização do ordenamento jurídico, a nossa Constituição, ela está no topo do conjunto de normas do Estado brasileiro. Então, o ordenamento jurídico brasileiro ele tem formato de pirâmide. Ele reúne normas que são obrigatórias dentro do ordenamento e acompanha um princípio que traz a relação de compatibilidade vertical. Qualquer documento que entre no ordenamento jurídico com força legal, que viole a Constituição, ele não deveria ser aplicado. Ele deveria ser declarado inconstitucional, ele deveria não ser recepcionado. Então, tem alguns dispositivos da lei orgânica que, mesmo infringindo a Constituição, vai ser aplicado hoje de outra maneira por causa da relação de compatibilidade vertical. Só que aí o problema da Guimarães Rosa, ela cobra letra de lei. E em concurso passado, e aí é o que a linha que ela segue, ela trouxe o dispositivo que era contrário à Constituição na questão e era essa a resposta. Por quê? Vocês não vão estudar o Constitucional todo. Tem uma parte de lei orgânica que você não estuda o artigo competente para poder trazer essa relação de compatibilidade. Resultado, se você não estuda essa parte da Constituição da República, você não teria como saber que aquilo é inconstitucional, se não for declarado como tal. E aí na banca eles cobram como está literalmente no texto da lei orgânica. Então o que nós vamos combinar? Quando chegar na parte da lei orgânica, que for um dispositivo contrário à Constituição, vou chamar atenção sobre ele. Porque se, 10 anos depois praticamente, eles resolverem dar uma atualizada e falar, não, vou cobrar segundo previsão constitucional, vocês sabem como que está escrito, como está previsto na Constituição. Agora, isso é uma faca de 2 legumes. Se o artigo da Constituição não aparece para você, se o artigo da Constituição não aparece para você, como é que você vai saber que ele é inconstitucional se você nunca estudou, de repente, essa matéria? Então, a gente vai seguir a lei orgânica e eu vou chamar a atenção. Ó, gente, o TJ declarou inconstitucional essa parte, porque a Constituição fala desse jeito. Mas a gente sempre vai olhar o enunciado e no enunciado você vai ter certeza se está tirando a lei orgânica ou não. Quer um exemplo mais palpável? A estabilidade do servidor, prevista na Constituição, ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Na lei orgânica está escrito 2. Quer dizer que ela precisa ser atualizada. Eu não mexi no texto da lei orgânica, porque como existe uma relação de compatibilidade vertical, eu já sei que se a lei orgânica está aqui e a Constituição mandou passar para 3, automaticamente, é o que a gente chama de revogação tácita. Você não precisa vir no texto mudar, vale o que está na Constituição. Mas para a prova, se está escrito, segundo a lei orgânica do município de Belo Horizonte, a estabilidade do servidor municipal é adquirida após. Caiu assim numa prova aqui da Fundação de Cultura de BH. O que eles fizeram nas alternativas? Colocaram 3 anos e 2 anos. Aí o povo ficou confuso. Você vai no enunciado. Não pediu segundo lei orgânica? Então você fica dentro da lei orgânica, que é mais fácil a banca aceitar o artigo que ela mesma colocou no edital. Mas existe esse problema. Como já teve prova que colocou assim, a estabilidade do servidor municipal é adquirida após 3 anos de efetivo exercício ou após 2 anos de efetivo exercício. Só falou a estabilidade do servidor municipal, não falou que extraiu da lei orgânica. Então, olha como é que é perigoso. Eu acredito que, como a maior parte das bancas está fazendo assim, esse ponto de choque não é objeto de questão de prova. Quase sempre eles não colocam, para não ter recurso. Mas se colocar, sempre atenta ao enunciado. Segundo a lei orgânica do município, então tá, a lei orgânica no artigo tal fala isso. Eu vou seguir. A tendência é ser literal. Não falou lei orgânica, eles abrem uma brecha. Porque aí você vai entender, poxa, hoje não é 2 anos, é 3. Então, eu vou seguir a Constituição. Então, eu sempre vou comentar com vocês quando houver esse choque. Mas onde eu quero chegar? Tem que prevalecer o texto constitucional. Porque ele é maior no ordenamento jurídico. É princípio da supremacia do texto constitucional.
Mas como a banca é uma banca um pouco mais limitada, ela pode cobrar de você só o que está literalmente, tá ok? Então, tem alguns dispositivos que o TJ já declarou inconstitucional. Esse é provável que elas não cobrem. E outros que não, que são incompatíveis pelo próprio texto constitucional. Aí eu vou sempre mencionar, gente, isso aí vocês anotem, é inconstitucional, já está declarado na nossa lei orgânica. Então, a tendência da questão de prova é entender isso. E quando não fala nada, gente, viola a Constituição, mas a lei orgânica deixou do jeito que está. Então, nós vamos seguir o que está na lei orgânica, tá? Então, é uma banca realmente literal. Como é uma banca literal, alguns pontos do artigo 1º ao 4º pode ser cobrado tanto em questão de constitucional quanto de lei orgânica, que eles passam pelo mesmo lugar. Os primeiros artigos da Constituição trazem os princípios fundamentais. Sempre atenta à diferença de princípio para direitos fundamentais. Os direitos é que o Estado declara que a gente tem. Eles podem ser objetivos e subjetivos, mas existe uma declaração da existência. Os princípios, eles são orientadores da interpretação. Ou seja, eu não tenho direito a um Estado republicano. Não. Eu sei que, sendo um Estado republicano, isso vai interferir em vários processos dentro do Estado brasileiro. Então, sempre que eu for interpretar, eu uso os princípios. Então, é diferente do direito, que o Estado declara ou reconhece que eu tenho. Do artigo 1º ao 4º, são princípios. O artigo 5º já está no capítulo de direitos. Então, na base, artigo 1º, o legislador explica a organização mínima do Estado brasileiro. Ele diz, a República Federativa do Brasil. Então, ele me explica que o Brasil, enquanto Estado-nação, é um Estado republicano. Se ele é república, a república é uma forma de quê? Forma de Estado? Não, forma de governo. É uma forma de governo com características próprias. Um Estado republicano é marcado pela temporariedade, pela eletividade. O lema da República é: não há mal que dure para sempre. Qualquer um que estiver no poder no Estado republicano, e aí o nosso Estado é democrático, então a gente que coloca no poder, ele tem um tempo para ficar, graças a Deus. E olha que ele faz um estrago, né? Independente de quem seja. Então, você já sabe que dentro da República, que no nosso caso é presidencialista, cuidado. Aqui é uma forma de governo. Forma. O presidencialismo é um sistema de governo. O artigo 1º não me explica o sistema de governo brasileiro. Ele só me dá a forma de governo. Ele só me dá a forma de governo. Então, forma de governo republicana, você já sabe, temporária, porque a gente vai ter a troca desses chefes, geralmente eletiva. No Estado democrático é a gente que escolhe e traz um sistema de responsabilidade, onde o sujeito que cometer faltas, mesmo eleito, ele pode perder o lugar. A gente vê isso através dos mecanismos, o mais popular, o processo de impeachment que a gente tem para o executivo. Isso é um sistema de responsabilidade. Então, república federativa. Federação é forma de Estado. Então, forma de governo, republicana. Forma de Estado, federação. Sistema de governo, que não está aqui no artigo 1º, presidencialismo. A federação, além de ser uma forma de Estado marcada pela autonomia de quem compõe, federação é um conjunto de unidades. Essas unidades, para nós, é a própria União, Estado, Distrito Federal e município. Todos eles dotados de autonomia. Você vai conseguir enxergar que o município, que é o que nos interessa mais, ele é um ente da federação dotado de autonomia. Por isso nós vamos estudar uma lei orgânica, porque ele tem uma autonomia para criar a sua própria lei maior, mesmo sendo uma lei municipal. Mas essa autonomia é conferida pela própria Constituição. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e o município compõem a federação. Essa federação, então, é uma união de entidades dotadas de autonomia. E no caso do Estado brasileiro, houve uma preocupação
da federação ser uma cláusula pétrea, não poder ser modificada. Entenda, uma cláusula pétrea é aquela que pode ser objeto de emenda, mas desde que seja para melhorar esse texto. Só que federação ou você é, federação ou você não é. Você pode ser uma confederação. Só que aí os estados que formam a confederação são soberanos. Nós, no Estado brasileiro, não permitimos isso. Todos os estados, Distrito Federal e município, compõem a nossa federação e são dotados apenas de autonomia. Se eu quiser amanhã mudar a república, eu consigo. Mudar o presidencialismo, eu consigo. Mas eu não consigo mudar a federação. Então, é um dispositivo dentro do artigo 1º imexível. Não tem como mudar a estrutura ou forma de Estado. Isso aqui, não sei se vocês lembram, são pessoas jovens. Em 93 teve um plebiscito. E em 93 perguntou à população se a população queria passar de república para monarquia, tudo a ver, a gente tem um rei, e do presidencialismo para parlamentarismo. E aí o povo falou, não quero. Então, ok, vamos manter o que está. Mas não foi questionada a mudança de federação, porque ela já nasceu como cláusula pétrea, então ela é protegida. A forma de Estado não muda. A forma de governo, o sistema de governo poderia mudar. Tranquilo? Então, o que a prova quer saber de você? O que o Brasil é? Como forma de Estado, federação, e como forma de governo, república. E aí, eles constituem uma união indissolúvel. Essa palavra é importante. A indissolubilidade significa que é proibido, que é inconstitucional a prática de secessão. Secessão é a separação do Estado-nação. De vez em quando a gente vê uns movimentos nesse sentido. Vocês ouviram falar que o São Paulo quer separar do Estado brasileiro? Não sei para onde que eles querem ir, não. Mas eles querem separar. Mas, tradicionalmente, ou historicamente, o Rio Grande do Sul. E hoje existe um movimento até de pegar de São Paulo para baixo. Não só, é São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora a gente vai virar um outro país, um outro estado. Não vai nada. Vai ficar quieto aqui. Aí o povo fala, mas não pode separar? Não. Mas pode dividir? Pode. Então a união ela é divisível. Tanto que ela é dividida em estados-membros. Os estados são divididos em municípios. A única unidade da federação que não se divide é o Distrito Federal. Ele, enquanto F, é indivisível. Aí, cuidado com pegadinha de prova. Quando vem na prova, a união indivisível entre... Não, indivisível não. Porque a união se divide. Ela não só já está dividida, como ela pode continuar se dividindo. Então, vocês também já devem ter ouvido falar que o Triângulo Mineiro quer separar do estado de Minas. É sempre assim, é o rico que quer separar do pobre. Você não vê lá, Norte de Minas quer separar. Não quer. Quem quer separar o triângulo. É onde a gente tem uma das maiores rendas, dos maiores produtos internos do Estado, por causa de produção agropecuária. Aí fala, quero separar. Pode? Pode. Ele pode se separar do Estado de Minas, ele pode incorporar outro Estado, porque isso é divisibilidade. Então, dá para mexer na divisão. Não dá para fazer secessão. Então, qualquer movimento separatista do Estado-nação, ele é inconstitucional. E cabe, inclusive, à própria União e o presidente da República garantir a preservação desse princípio fundamental. Então, se eu tivesse um movimento armado para separar o país, porque civilmente eles não conseguem fazer isso. Se tivesse um movimento armado do Sul, de São Paulo, que seja, a União poderia usar aquele uso de força moderada, sabe? Tradução, chegar lá e descer o cacete, para poder controlar o movimento, porque ele é inconstitucional. Então, cuidado com indissolubilidade e indivisibilidade. A nossa federação não é indivisível, ela é indissolúvel. Então, a República Federativa do Brasil constitui uma união indissolúvel entre estados, Distrito Federal e municípios, todos eles dotados de autonomia. Ah, Carol, já estudei aí que a União tem soberania. Também, a União tem duas coisas. Porque ela é tanto pessoa de direito público interno, quanto também externo. Ela nos representa nas relações internacionais. Ali ela faz uso da soberania do Estado. Mas aqui dentro ela é um ente federado, como qualquer outro, dotado de autonomia.
Aí, além de ter autonomia, é um Estado democrático. A democracia é um regime político. Então eu tenho a forma de governo, a forma de Estado e o regime político descrito no artigo 1º. Um Estado que é democrático, ele garante a participação popular. Então quer dizer que o povo decide. Agora tem vários tipos de democracia. A nossa democracia é uma democracia semidireta ou representativa. Sendo assim, existem formas de participação do povo que são direta e também indireta. Aqui no indireta é através dos nossos representantes. Então, aquele que a gente votou para falar em nosso nome é nosso representante. Então, tem coisa que só eu posso fazer diretamente, como voto, e tem coisa que eu preciso do meu representante, a participação no processo legislativo. Não quer dizer que não existam mecanismos para a gente participar do processo legislativo. Mas, em regra, não é a gente. É o nosso representante. Então, é uma democracia onde cabe aquela frase: o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Inspirado na Constituição norte-americana. Mas que mostra que o povo é que decide. Então, por isso, é correto falar que o poder dentro de um Estado republicano democrático é um poder uno, porque a origem vem de um lugar só. Tudo que é feito pelo povo. Ok? O povo reclama muito disso, né? Fala assim, fulano de tal lá, nosso representante, é a gente trabalhando, gente. Mesmo que a gente não saiba escolher nossos representantes. Foi a gente que escolheu, democraticamente. Então, se a gente escolheu e o cara vai lá e age correto ou incorretamente, continuamos atuando, porque a gente é que escolheu. Então, entenda, nada sai num Estado democrático que não tenha participação popular, mesmo que ela seja indireta. Tranquilo? E a Constituição, ela traz como a gente participa, porque é um Estado democrático de direito. Essa expressão de direito, ela é importante porque ela está me dizendo, o meu Estado se baseia na lei. A ideia, o princípio da segurança jurídica. Como que eu posso participar diretamente? A lei vai me contar. Seja essa lei a própria Constituição ou uma lei menor. Mas o que a gente faz, pode fazer ou não pode fazer, a lei vai tratar. Então, a lei orgânica vai contar como é que eu participo do município. Diretamente, indiretamente, é um Estado de direito. Então, o que eu mais tenho medo é quando o povo afronta a lei, afronta a Constituição, porque ele traz para a gente uma insegurança jurídica. É o que a gente vive hoje. Eu falei, eu não quero mais dar aula de constitucional. Porque eu explico um trem, o povo faz outro. Você fala, como é que é isso? Eu falei assim, eles estão rasgando a Constituição. Cada dia rasga uma página. Daqui a pouco taga fogo geral. Porque tem coisa que está explícita, que todo mundo que minimamente tem um conhecimento sabe que tem essa proteção constitucional e eles desrespeitam. Então, eles estão desrespeitando um princípio fundamental, que é garantir que o nosso Estado seja um Estado de direito. Quer dizer, está baseado sempre nas leis. E nos seus fundamentos. Olha o conceito. O fundamento é o alicerce ideológico. Se o princípio é usado na interpretação, já que a nossa Constituição é principiológica, o alicerce ideológico, o fundamento, é sempre expresso no artigo 1º. 5 fundamentos dão conta da Constituição inteira. Então, que fundamentos? Primeiro, a soberania, que a gente sabe que é uma soberania popular. É um Estado soberano, onde o poder emana do povo. O povo decide, direta ou indiretamente. Então, essa soberania aqui é um conceito amplo. É soberania do Estado, mas é uma soberania baseada no poder do povo. Cidadania. A cidadania aqui, ela começa a partir da aquisição dos direitos políticos. Quando de direito, a gente passa a ser reconhecido como cidadão. Então, para nós, a diferença entre pessoa e cidadão está relacionada ao acesso aos direitos políticos. Então, eu tenho lá uma filha de 15 anos. Ela é pessoa. Ela tem proteção alicerçada em fundamentos. Mas ela não exerce cidadania. Ela ainda não tem idade para essa aquisição. Mas não é só porque ela é menor, não. Um estrangeiro, ele também não é cidadão. Ele é pessoa, porque ele não passa pela aquisição dos direitos políticos. Para você fazer um concurso no Brasil, você precisa ser cidadão.
ou entrar em exceção legal, que existe exceção para estrangeiros fazerem concurso, por exemplo, nas universidades. Agora, no geral, precisa ser cidadão. Como que eu confiro que você é cidadão? Você tem um título de eleitor. Mas mais do que isso, você tem que estar exercendo cidadania. Aí, quando você faz o concurso, vai tomar posse, você precisa levar a sua declaração de quitação de obrigação eleitoral. Você participou na última eleição, te dá uma certidãozinha assim, ó. Ah, você perdeu, fez um origami, porque o povo joga até lá na sessão, né? Fora. Você tira no site, mas você tem como comprovar que você está em dia com as suas obrigações de cidadão. Então, tem direitos que são só de cidadão. Não são especificamente pessoas. Ah, então tá, eu vou proteger só o cidadão. Não, eu vou proteger o cidadão e vou proteger a pessoa. Fundamento da dignidade da pessoa humana. Parece um pleonasmo colocar a pessoa humana, mas vocês sabem, ou então tem que saber, que a pessoa jurídica, ela também é titular de direitos. O que o Estado está dizendo? A minha prioridade é a pessoa humana. É a dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da condição de ser humano. Ah, então a minha filha lá, minha chupisca de 15 anos dentro de casa, ela não é cidadã, mas ela é pessoa. Então ela vai ter direitos relativos à condição de ser humano que ela tem? Sim. E esses direitos terão prioridade? Sim. É isso que é importante entender. Essa dignidade é um reforço à prioridade. O STF tomou uma decisão super polêmica aí essa semana passada, não sei se vocês ouviram falar, onde o sacrifício de animais foi, entenda o termo, entre aspas, liberado, ligado aos aspectos culturais de determinadas manifestações religiosas e tal. Porque às vezes não é reconhecido como uma religião, pode ser uma seita, ou a característica de um culto, mas é uma manifestação cultural. Nós temos direito a essa manifestação cultural. Como nós temos direito a essa manifestação cultural, há um tempo atrás, houve um problema, um choque entre esse professar da minha cultura e os direitos dos animais. Porque aí o povo fala, pô, tem sacrifício de animal dentro de determinada manifestação cultural. Não pode. Aí isso foi objeto de discussão no STF, porque alguém, logicamente, deve ter um interesse nessa área e levou para o STF, onde o STF falou, observando o direito fundamental da cultura e o direito dos animais, prevaleceu, que isso é um choque de direitos, prevaleceu o do indivíduo. E aí, lógico que está dando uma repercussão assim, gigantesca. Não quer dizer que a pessoa vai, pode sacrificar. Não, não é isso. É dentro da manifestação cultural, principalmente de matizes africanas, são grupos super restritos, não é generalizado, mas que poderiam ter essa manifestação. O que o Estado está dizendo? Importa mais o aspecto cultural do ser humano do que a vida daquele animal. Então, é uma interpretação, reforçando que o Estado ele é alicerçado na prioridade do direito do ser humano. Entendeu? Concordando ou não, porque a gente não abre para isso, tá? Se você quiser discordar, você precisa ser ministro do STF para poder conseguir discutir de pau a pau. Claro que essa interpretação pode cair lá na frente, mas são questões que você vai ver sempre a prioridade do ser humano. Naquela tragédia, desastre, crime ambiental de Brumadinho, houve muito apelo hoje sobre salvar os animais, não sei mais o que e tal. Eu lembro até daquela Luísa Mel ter vindo aqui, foi uma confusão, porque ela queria que desse essa prioridade para o salvamento dos animais, e não é essa a prioridade que o bombeiro tem. É primeiro as vidas humanas, depois, né, se der tempo, a gente vai salvar a vaca que se ficou atolada ali, ela vai morrer, ela vai ser sacrificada, por causa do nível de contaminação e etc. Mas, entenda, sempre a prioridade é do ser humano, sempre a dignidade do ser humano, mesmo que a gente ache que tem muito ser humano que não vale, né? O pé da vaquinha, mas aí é outra coisa, a gente está falando de família humana, e não do aspecto da prioridade do interesse da pessoa jurídica, ou dos animais, que seja. Então, por aí, passa a dignidade da pessoa humana. Preso tem direito, dignidade da pessoa humana. Porque não é porque ele está preso que ele deixou de ser humano. Então, está vendo que é um alicerce? Quando eu vou lá no artigo 5º e vejo a garantia da integridade de um preso, um sujeito que trouxe prejuízo à sociedade e vai preso, mas lá ele vai ter tratamento de ser humano. Ou deveria ter. Significa que eu estou dando sempre a interpretação de acordo com o nosso alicerce. O que a prova pode te perguntar, gente?
se são fundamentos, objetivos e princípios. Lembrando que todo fundamento e objetivo são princípios, porque os princípios é um pacotão, do primeiro ao quarto. Mas os fundamentos são sempre esses alicerces ideológicos. É comum em prova, que é literal, eles colocarem um objetivo no lugar de fundamento, para te confundir. Você leu isso do primeiro ao quarto, mas eles só vão misturar onde está a classificação. Então, o que é nosso fundamento? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, que é uma coisa que hoje a gente tem que verificar bastante. Olha a variedade de ideias, de concepções, de partidos, de associação, de igreja. Isso é um Estado plural. Então, essa ideia de pluralismo político é super importante. As convicções e as concepções têm que ser variadas mesmo. Cuidado aqui também, pegadinha comum, é mudar o pluralismo político para pluripartidarismo, que aparece no artigo 17 e nem cai para vocês. Pluripartidarismo é variedade de partido político. Mas o Estado não coloca como fundamento só a variedade de partidos. É a variedade de concepções. Por isso, entram partidos, igrejas, associações, ideias. A gente nem tem muito direita e esquerda só no Brasil, né? Super difícil isso. Tem centro-direita, tem variações. Isso é, para o nosso Estado, bom. Apesar de eu achar que hoje em dia está muito complicado, né? Mas é bom você ter essa variedade, reconhecimento da variedade das concepções. A própria Constituição, ela nasceu dessa diversidade de concepções ideológicas. Então, não pode mudar pluralismo político para pluripartidarismo, você está restringindo o fundamento. Não é só a partido, são as concepções, ok? E valor social do trabalho. Trabalho, gente, é um direito social e livre iniciativa. O Estado está garantindo que você pode escolher com o que trabalhar. Ele está proibindo, com essa livre iniciativa, a formação de monopólios, cartéis, determinando que você pode ter iniciativa no campo dos direitos econômicos e, inclusive, acesso aos direitos sociais. Agora, direitos sociais tem vários. Saúde, alimentação, o próprio trabalho, lazer, moradia. Por quê que no fundamento aparece trabalho? O Estado entende que através do trabalho você consegue os demais direitos sociais. Então, para nós, nem cai a lista de direitos sociais prevista na Constituição. Porque não cai artigo 6º, não cai artigo 7º, só cai o 5º, que são civis, direitos básicos da pessoa humana. Mas ele está te dizendo, no campo dos direitos sociais, a minha prioridade é o direito ao trabalho. Trabalho nem emprego não, viu, gente? Lembrar disso, que se for direito ao emprego, está faltando muito direito fundamental por aí, né? Então, emprego é diferente de trabalho. É mais amplo. Olha a possibilidade de escolha que vocês têm. Em algum momento, vocês falaram, vou fazer concurso. Eu quero servidor. Beleza. Ou eu quero ser CLT, ou eu quero fazer meu bordado, fazer meu bolo dentro de casa. Nós temos a livre iniciativa, desde que ela seja legal, lógico, né? Então, o que eu tenho que fazer? Decorar. Quais são os fundamentos? Porque se misturar com os objetivos, quero que vocês percebam, os objetivos é algo que o Estado quer alcançar. É algo que ele trabalha para. Tanto que são normas que a gente chama de programáticas. E aparecem no artigo 3º. Se é um objetivo da República, é claro que é um objetivo do município. Que o município faz parte da nossa federação. Só que existem objetivos prioritários municipais. Aí a gente vai perceber que a lei orgânica é que traz quais são os municipais. E aí eles não precisam aparecer aqui, porque aqui eu dou a base. E o Estado, membro, né, e o município, o Distrito Federal, eles podem desenvolver os seus princípios prioritários, objetivos prioritários, perdão. Quero que vocês reparem que os objetivos estão sempre com o verbo no infinitivo, porque é algo que eu quero. Eu quero construir, eu quero garantir, eu quero erradicar, eu quero reduzir, eu quero promover. Quer dizer, o Estado vai trabalhar para poder chegar até ali. O que eu quero? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cuidado, isso é princípio da solidariedade. É diferente de outros princípios que a gente tem. Isso aqui interfere até nas nossas relações internacionais.
Garantir o desenvolvimento nacional. A prioridade é desenvolver planos de governo que melhorem a condição do Estado brasileiro. Hoje, o que a gente precisa? Voltar a crescer. É um país que vinha numa crescente e a gente está atolado. Então, você vê que é modesto o crescimento do produto interno bruto. O que a gente precisa? De planos que trabalhem nisso. Se o Estado não fizer nada, a gente não consegue alcançar esses resultados. Por isso é uma norma programática. Precisa de planos, projetos e programas de governo para poder chegar até esse resultado. Erradicar a pobreza. Um programa como Bolsa Família, que é um programa super criticado, o programa não tem nada de ruim. Mas a maneira, a gestão como é feito tudo no Estado brasileiro é que é complicado. Mas quando você vê um programa desse como Bolsa Família, ele trabalha com foco na erradicação da pobreza e redução das desigualdades, erradicação da fome. Então, ele tem objetivo. Se ele não alcança porque existe uma má gestão, isso é outra coisa. Então, você não pode, inclusive, acabar com um programa sem colocar outro no lugar para conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu já vi muita gente falando assim, tem que acabar com esse negócio de Bolsa Família, tem que acabar com auxílio, não sei o quê. Vai olhar o que ele é, se ele é da assistência, se ele é da previdência, e o objetivo que ele tem. Se ele acabou, gente, é porque ele alcançou o resultado. Ou ele foi substituído por outro. Porque o resultado aqui não é humilde, não. É erradicar a pobreza. Não é reduzir a pobreza, é acabar com ela. Então, para acabar com ela, a gente precisa de um envolvimento e um investimento constante. Então, tá, vamos acabar com o Bolsa Família. Não quer, não? O que você vai pôr no lugar? Para poder alcançar esse resultado. E promover o bem de todos sem nenhum tipo de discriminação. Cuidado com a palavra discriminação, porque nós temos dois tipos de discriminação. Discriminar é separar. Eu vou discriminar ali, ó, uns exercícios, separá-los. E nem sempre discriminar é negativo. A discriminação que o artigo 3º promove o combate é uma discriminação negativa, que tira acesso. Agora, discriminação positiva é aquela que garante o acesso. Então, um sistema de cotas, que também é amplamente discutido, né? Até por quem não entende muito sobre ele. Aí falar, não sou a favor da cota, porque a cota discrimina. Realmente, ela discrimina. Ela dá um tratamento diferenciado para um grupo com um objetivo. É uma discriminação positiva. Existe, logicamente, um objetivo. E por isso elas são temporárias. Isso é complicado. Qual que é o problema do sistema de cotas? Os critérios na sua aplicação, às vezes, são subjetivos. Entendeu? Então, a gente já viu o sistema de cota, onde a pessoa tem que apresentar uma foto, ou vai passar por uma avaliação de uma equipe que vai olhar só o tom de pele, como se isso fosse definir a afrodescendência, e determinar que aquela cota é para ele. Tanto que a gente já teve casos que irmãos não entraram. Um entrou e o outro não. Aí você fala, como assim? Mesmo pai, mesma mãe, mas baseado no tom de pele não entrou. Eu acho que o maior questionamento do sistema de cotas é como vai ser feita a comprovação de que você pertence ao grupo beneficiário. Agora, isso vai variar e pode variar de concurso para concurso, na universidade é diferente dos concursos. E tem um detalhe muito grande, né? Muito importante. Se você se declara pertencente à cota, faz o concurso, e na avaliação, que é o edital geralmente que determina como, ou na chamada para a verificação determina como, eles concluírem que você não pertence, você é excluído do concurso. Então, tem que tomar cuidado para poder afirmar. Então, a gente é resultado de uma miscigenação. Mas existe, logicamente, hoje uma análise que vai mais pelos aspectos genéticos, físicos e biológicos do que do aspecto étnico-cultural. Então, isso é algo que está sendo desenvolvido ainda. Então, é ainda objeto de questionamento. Então, a Constituição entende que esse tipo de reserva pode ocorrer, porque é uma discriminação positiva, mas ela não te dá como vai fazer. E aí, quem determina como vai fazer é quem vai cuidar dessa distribuição através do sistema de cotas, ok? E o objetivo é daqui a uns tempos não ter cota, para que a gente consiga fazer uma correção em uma realidade que foi construída historicamente. Houve um prejuízo histórico para um grupo étnico e a ideia é recuperar esse acesso. Então, isso em relação à mulher, em relação, a lei orgânica até propõe, em relação a ex-presidiários, porque para garantir o acesso é um problema
assim, bem difícil de resolver. Você não pode ter antecedentes criminais para poder fazer um concurso público. E aí, como você, que é ex-presidiário, pode entrar na administração pública? Se você não fizer a reabilitação penal, você vai ter antecedentes criminais. Então, não tem como. Mas o que o Estado quer promover? Que essa pessoa que cometeu um ato, que foi ressocializado, voltou para a sociedade, ele tem a oportunidade de participar. Porque o objetivo da pena no Estado brasileiro é a ressocialização. Então, como é que ele aplica isso? Na nossa lei orgânica propõe, mas não explica como aplica. E eu nunca vi um concurso que tivesse essa reserva. Aí melhorou. Melhorou, obrigado. Viu? Tem sempre alguém que vem levantar a gente. Nem que seja no volume, né? Então, percebam. É complicado o sistema de cotas para tudo. Sistema de cotas para tudo. Mas é legal? É. É constitucional? É. Ah, eu não concordo. Ah, gente, eu também não concordo de ser pobre. E estamos aí. É uma questão de realidade. Porque tem gente que não concorda, mesmo sendo beneficiário. Porque é um ponto de vista. É um ponto de vista. Eu também não concordo com reserva só de 20% de vagas, e olha que aumentou, dentro da Guarda Municipal para mulheres. Porque eu acho que a quantidade de mulheres que tem na cidade mineira de Belo Horizonte, ela é maior. País inteiro, né? Eu acho que são poucas cidades que a maioria é homem. Mas o aspecto da cobrança do concurso, ele coloca apenas 20%. Mas eu não concordo, não. Então, é uma questão de concordar, não significa que é ilegal. Então, cuidado com isso. A discriminação positiva, o Estado aceita. O que ele não quer é que você discrimine negativamente. Você não pode discriminar por idade, você não pode discriminar por sexo, você não pode discriminar por culto ou religião, e assim sucessivamente. Então, artigo 3º é o que eu quero. Artigo 1º é o que alicerça esses princípios, tá? Tudo, bandido. Com relação à regra que você falou assim sobre as vagas e isso não olhando o caso, por que tu colocaram vagas para negros uma porcentagem? Por que isso? Não, mas o percentual é definido em lei, né? Então, até X%, até 20%. Eu acho que o número maior que eu já encontrei de reserva para negro e afrodescendente em concurso é 20%. Então, como é 20%, eles podem distribuir esses 20% na geral. Mas eu entendo que o edital ficou certinho, porque ele distribuiu dentro das vagas de homens e dentro das vagas de mulheres. Então, ele fez uma distribuição bem equitativa. Mas isso a lei define até 20%. Então, até 20 eu posso colocar 2, 5, 10, 15, a não ser que a instituição já tenha o número dela. Exemplo, eu já fui servidora pelo Ministério Público da União. O Ministério Público, na sua legislação própria, que é uma regulamentação, ele coloca 20 exatos, que é o número máximo que pode ter. Então, nunca vai ter um concurso do Ministério Público, a partir daquele período, porque isso é mais novo, inclusive, que seja com menos do que 20% para essa reserva ou cota de negro e afrodescendente. Mas aí é uma política da instituição. Então, ela pode colocar. Como é do município de Belo Horizonte, o percentual, e ter aumentado os 20% de mulheres também, porque era só 10%. Mas vocês vão estudar o Estatuto da Guarda. Ele fala mínimo 10%. Então, como ele fala mínimo 10%, poderia ser 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, e aí foi até o Calil, através de um decreto antes do edital, que colocou de 10% para 20%. Eu lembro que eu estava dando aula numa turma, já estava em andamento, o povo estava revoltadíssimo. Eu acho que não eram as meninas, estavam revoltadas, né? Mas estava revoltadíssimo, falando, isso é um absurdo, ele não pode fazer isso, que o Estatuto fala. O Estatuto fala mínimo 10%. Então eu falei, se você tiver com esse mínimo 10% e não entendendo que mínimo 10% não é 10%, eu acho que o concurso não é para você. Porque está difícil o entendimento. Passou para 20%, segundo o que foi proposto no decreto. Se entender que pode aumentar, aumenta. Guarda tem um problema que ele copia muita coisa da área militar. Só que guarda municipal não é militar. Não tem nada a ver. Mas o comando da guarda, a estrutura toda que veio da guarda, é militar. Então, eles copiam, mas tem que lembrar que é diferente. Né? Vocês vão ser servidores públicos municipais. Até na hora de classificação do órgão, é importante tomar cuidado. Porque no artigo 144 da Constituição, que fala que os municípios podem constituir guardas municipais, não coloca a guarda municipal como órgão de segurança pública. Senão ele seria obrigatório. E ele não é. É um município que pode criar. Essa é uma grande pegadinha inconstitucional para a prova.
Porque vocês vão estudar a estrutura da guarda, onde que ela entra no executivo, mas o artigo 144 fala, são órgãos de segurança pública. Lá você não vê a guarda. Aí você vê embaixo que os municípios podem. Se ele fosse um órgão como os outros, que são permanentes, eles seriam obrigatórios para os municípios. E não são. Por isso que guarda, além de não ser constitucionalmente órgão de segurança pública, não tem nada a ver com a estrutura militar. Então tem um monte de coisinha errada no estatuto, mas vocês vão ter que reproduzir essas informações, porque é elas que caem na prova. E outra, né? Vocês vão ter que brigar para conseguir. Vocês sabem que guarda não pode fazer greve. Por quê? Guarda não é militar? Então guarda pode fazer greve, sim, velho. Então tá tirando um direito constitucional que vocês têm. Mas na hora da prova, vocês vão colocar, servidor municipal pode fazer greve? Pode. Guarda municipal pode fazer greve? Não. Porque no Estatuto da Guarda está escrito que guarda não pode fazer greve. Mas, na lei orgânica, que trata dos servidores do município no geral, e é a lei maior do município, ela fala que servidor público municipal pode fazer greve. Mas é isso que eu falei, a cópia mal feita da estrutura militar. Porque os militares, realmente, a única categoria que não pode fazer greve. Então, umas coisinhas que estão erradas. Aí vocês vão ver que o sindicato vai brigar por isso, a associação vai brigar por isso. Fala, poxa, como é que vocês vão reivindicar melhorias na carreira? Fazendo greve. Aí vocês vão ser expulsos. Porque já que não pode, aí você fala, eu vou entrar na justiça. Porque é inconstitucional a minha expulsão, já que eu não sou militar. Então, são brechas que eles estão desrespeitando essa ideia do direito, do Estado democrático de direito. Eu tenho muito medo disso, isso é errado. E aí o cara vai lá e faz isso institucionalmente, põe no estatuto. Então, para a prova... Estranho. O servidor do Estado e o servidor federal tem, né? E o próprio servidor municipal. É importante, uma menina até falou comigo assim, mas aí você está diminuindo a guarda. Eu falei, não, filha, eles estão diminuindo o seu direito, é isso. Inclusive, não faz diferença a questão da classificação, e sim a função que você exerce. Mas entenda, para a prova você tem que saber a classificação e se perguntar, você não tem o direito à greve. Como guarda, como servidor municipal tem direito à greve. Está na lei orgânica e o artigo cai para vocês. Então, cuidado aí com esse choque. Objetivos, então, e fundamentos, eu já entendi. Artigo 2º traz a separação dos poderes. Que na lei orgânica a gente também tem. Igual, porém, com menos um poder. O Estado brasileiro, ele tem uma organização em 3 poderes. Cuidado, né? Porque eu acabei de falar que o poder é uno em relação à sua origem. É baseado no poder do povo. Mas as funções estatais se dividem. Então, esse princípio da separação dos poderes é baseado nas funções estatais. O que o Estado deve fazer. Então, o Estado, ele deve legislar, ele deve fiscalizar. Essa função é do Legislativo. No âmbito federal, é representado pelo Congresso Nacional. Nós temos um bicameralismo dentro da estrutura federal, Câmara e Senado. Criaram 2 casas para representar povo e para representar o F. Estados, basicamente, são representados pelo Senado e o povo é representado pela Câmara dos Deputados. Por isso que a gente vê o poder que a Câmara tem e o tamanho que a Câmara tem. Porque a Câmara, ela é a representatividade do tamanho do povo de um determinado estado. Então, tem estados como o estado de São Paulo, que tem muito mais representantes, porque ele é bem maior do que um estado como Amapá. Agora, aqui no Senado, que representa as unidades da federação, somos iguais. A mesma representatividade. Mas é bicameral. 2 casas. Câmara e Senado. E, na verdade, na hora de distribuir as funções, vocês vão enxergar 3 casas. Porque tem coisa que é só a Câmara que faz, tem coisa que é só o Senado que faz, e tem coisa que o Congresso faz. Quando a gente diz que o Congresso faz, as 2 casas têm que estar obrigatoriamente juntas. Não existe hierarquia entre as casas. Até parece, né? Mas não existe. Mas o processo legislativo ele pode começar por uma casa ou por outra. E aí parece que uma acaba tendo mais poder naquele tipo de decisão. Então, exemplo, um projeto que começa pelo Senado, a casa definitiva para ele é aqui, é o próprio Senado. Mas tem projeto que começa pela Câmara. Então, a Câmara mesmo pode barrar aquilo ali. E nunca chegar no Senado.
o Senado pode barrar e não chegar na Câmara. Então, existe uma sinergia entre eles, e sem hierarquia. Agora, a Câmara é a casa mais pesada, né? Porque ela é bem mais diversificada, tem 513 deputados, né, gente? É inchada demais. Inchada, dá para ter cortado pela metade essa porcaria. Mas é o que temos. E o Senado já tem essa representação homogênea. Cada estado tem 3. Olha como é que é diferente no município. No município não é bicameral, é unicameral. Só tem uma casa que representa, porque no município só tem que representar o povo. Então, quem representa a gente no âmbito legislativo é a Câmara Municipal. São os vereadores, tá? Executivo, que é o que leva a culpa de tudo. Executivo é sempre singular, é representado por um só. No caso do federal, é o presidente da República. Agora, no âmbito municipal, é o prefeito. De qualquer maneira, é sempre singular. Ah, Carol, mas tem lá presidente e vice-presidente, tem aqui prefeito e vice-prefeito. Então, são 2. Não, é um só. O vice, ele só atua na ausência do presidente ou em missões especiais. Agora, claro, tudo é possível. Durante um mandato, a gente pode ser o vice se tornando titular. Por isso, na hora de votar, tem que ter consciência do kit maligno, né? Você está escolhendo 2 capetas, um só não. Então, votei lá no Bolsão, mas estou levando ali um militar de 250 anos na vice-liderança. Se o Bolsão sai, quem assume é ele. Igual na época aconteceu com a Dilma, que ela saiu e aí ficou o vampirão, né? Então, sai a mama e fica o vampiro. E aí eu achei interessante que muita gente falou assim, esse governo não é legítimo. Aí eu não entendi. Falei, gente, quanto mais anos eu tenho de sala de aula, menos eu entendo o povo atual, porque eu tenho 24 anos de sala de aula. A gente elegeu, quando eu falo a gente, foi a maioria. Quando a gente elegeu a Dilma e o Temer. Aí, se a Dilma sai, quem assume o Temer, não? Eu achei que era assim. Aí eu vi gente falando, não, eu votei na Dilma, mas o Temer agora, isso foi golpe. Não, foi tudo menos golpe. Ele pode ser um traíra, sanguessuga, pegador de criancinha, etc. O que quiser. Mas não foi golpe. Foram eleitos juntos. Quem votou no Calil aqui, votou no Paulo Lamarck. Pode não ter nem percebido, mas votou. Então, é sempre voto no kit maligno. Você leva um, mas no final das contas, tem 2. Então, sempre dá uma olhada nisso. Mas quem manda é um só, tá? Agora, se o Papes vai lá fazer uma viagem internacional, está internado num hospital, quem assume é o vice mesmo, temporariamente. Então, isso é no executivo, federal, estadual e municipal. É uma chapa única. Por isso é possível impugnar uma chapa única. Tranquilo? Tudo bem? E isso aqui não tem no âmbito municipal. Judiciário. Judiciário a gente tem federal e estadual. Esse aqui vai executar ou administrar, esse aqui vai legislar e fiscalizar, esse aqui vai nos ajudar numa parte importantíssima, aplicar o direito. Então, quando houver violação de lei, quando houver dúvida de interpretação de lei, quem faz isso é o judiciário. O município não tem judiciário próprio. Então, no princípio da separação dos poderes, o município se divide em 2. A União, o Estado, se divide em 3. Então, muda porque o município tem menos poderes. Um aluno até falou comigo assim, não tem um 4º poder aí apontando para o Ministério Público. Eu falei, 4º poder só os poderes de Grayskull. Porque a MP não é poder. É porque parece que ele tem esse poder, né? Mas ele é uma função essencial ao funcionamento do judiciário. Então, quando eu cometo um crime, quem vai fazer a denúncia crime é o MP. Mas o MP traz para cá, para o judiciário ser provocado. Mas também tem coisa que o MP faz que a gente também faz. Então, o Ministério Público não é poder. E dentro do município não temos judiciário nem funções essenciais da justiça. É uma estrutura homogênea. A gente tem judiciário e as outras são separadas. Seria assim, FEG, Funções Essenciais da Justiça. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Ela é separada, não constitui poder. São poderes independentes, aqui ó, eu fiz foi separá-los. E harmônicos entre si. Existe um sistema de freios e contrapesos entre eles. A ideia é conseguir controlar, né, gente? Mesmo que a gente não consiga na prática. Então, tem coisa que o executivo quer fazer,
que ele depende do legislativo. Aí lembro demais dos discursos de campanha do Bolsão falando assim: eu não vou fazer conchavo com esse legislativo, eu não vou vender o governo. Então não vai governar. Então não vai governar, porque tem coisa que o executivo só aprova se o legislativo colocar na pauta. Vocês estão vendo aí uma briga da reforma da Previdência, uma confusão do Eduardo Maia com o Bolsão, que estavam de mal outro dia. O Eduardo Maia está falando: não fui eu que comecei, igual o menino. Ah, não foi eu que comecei, mas o que eu fiz? Eu atraso a reforma da Previdência, que é um interesse do governo. Independente da gente achar que é bom, que é ruim, etc., entenda a colocação. O executivo não age sem o legislativo. Esse é um sistema criado dentro do próprio texto constitucional. Tem coisa que ele só consegue fazer se o legislativo aprovar. Por isso que o cuidado que a gente tem que ter para eleger é mais aqui do que aqui, ó. Porque esse aqui está muito mais sob o controle desse, porque as medidas legislativas são as que compõem o ordenamento jurídico. Então, o sistema de freios e contrapesos é muito forte entre os dois e o judiciário entre eles. Então, a ideia é haver um controle. Pode ser que o executivo veja que esse aqui está exorbitando, esse aqui pode nos ajudar. Ou não, está tudo ferrado e a gente só vai levar, geralmente é isso. E funções. Cada um tem um rol de funções típicas, próprias dele, e atípicas. Nós não precisamos saber quais são, porque para a nossa prova não cai. Então, é saber que existe um rol, e esse rol, inclusive, é previsto na própria Constituição, de funções próprias ou funções atípicas. Legislar é função típica do legislativo, mas o executivo também legisla. Tem ato que depende dele, tem ato que é exclusivamente desenvolvido por ele. Quem julga é o judiciário, mas o legislativo também julga. Então, existem instrumentos que dizem respeito mais à função do outro, mas que atipicamente a gente pode desenvolver. O legislativo, quando ele chama o prefeito para propor alguma coisa, ele está fiscalizando, né? Ele está fiscalizando. É função atípica. Não, a fiscalização é função típica. Ele está perguntando sobre o legislativo acionando o executivo. Vocês lembram quando caiu um viaduto aqui? Que foi no governo anterior do Picolé de Chuchu? Picolé de Chuchu, mais a zero. Aí, na época, eu li o povo falando assim: não, o prefeito, a culpa é dele. Blá, blá, blá. Aqui, existe uma comissão dentro da Câmara de Vereadores que é uma comissão de obras. E na época era da Copa das Confederações, se não me engano, e aí existiam projetos que eram só da Copa. Então, passou pela aprovação orçamentária deles, passou pelo crivo do executivo, que aí fizeram licitação, contrataram empresa, etc., e tinha que ser acompanhado até o final pelo legislativo. Então, na hora que caiu aquele viaduto, não é só o executivo que errou, não. Errou o executivo e errou o legislativo. Aí o povo fala: lá, tá vendo? É culpa do prefeito. Estou tirando a culpa do prefeito, não, mas entenda, é um sistema em que os dois atuam. Então é muito fácil para o legislativo falar: foi ele que fez e eu não tem nada com isso. Tem sim, cadê você que não está fiscalizando? É uma função típica, não só legislar, como também fiscalizar. Tá? A prova de vocês, ela não vai trabalhar com os casos de função típica e atípica. Só saber que existe. Só saber que existe. Porque tem várias provas que cobram sim, te dão um caso concreto e quer que você identifique em relação ao poder se é típico ou atípico. Na nossa, não. Só saber que existem essas funções. Tudo bem até aí? E o quarto, para fechar os princípios fundamentais. O artigo 4º das relações internacionais.
Tudo bem? Artigo 4º, concessão de asilo político. Última coisa. Preciso decorar o artigo não, viu, gente? É só para situar. Hã? É, só guardar. Onde que tá, não interessa. Quem dera. Quando não é muito boa é porque as questões, assim, tem umas que você fala, era para ser fácil, mas eles fizeram um enunciado tão ruim que... É. Dá para usar. Dá. E eles sempre repetem as mesmas questões. Uhum. Todas as provas. É. Eu analisei e realmente assim, é muito repetitivo. E é letra de lei mesmo. Letra de lei total. Uma outra questão que eles colocam uma interpretação, mas bem simples, sabe? Bem simples. A gente teve uma aqui na Guarda de BH que foi sobre orçamento participativo. Aí citou o caso do orçamento participativo e aí perguntou qual era a forma de participação, entendeu? Deu um casinho, mas é um caso bem tranquilo de identificar. Dá para você pegar que lei orgânica, às vezes até os textos da lei orgânica, a parte básica é igual. Tem muita coisa que é igual. Vamos lá? Olha o nome. Princípio das relações internacionais. Já determinou a postura que o Estado vai ter na relação com outros Estados-nação. Então, tem coisa que acontece que eu já vi o povo questionando e essa pessoa, de repente, não sabe que o Estado brasileiro é obrigado a fazer por causa das próprias relações internacionais. Não sei se vocês viram, recentemente teve um problema gravíssimo, além desse problema da Venezuela, um problema gravíssimo com Moçambique, né? Onde as ajudas humanitárias, as ajudas entre os povos acabou correndo. E o Estado brasileiro fez uma doação em dinheiro. Em outras oportunidades, eu acho que ficou mais marcante para mim foi no caso do terremoto do Haiti, que o Haiti já era um país regaçado. Veio o terremoto, regaçou o regaçado, que já era um trem bem ruim. E o Estado brasileiro fez uma doação em dinheiro grande, até maior do que vários estados considerados desenvolvidos, e ainda mandou uma ajuda física, corpo de bombeiro, igual está indo agora. Sempre, sempre acontece. É uma colaboração, é uma cooperação. E aí eu vi gente falando assim, pô, o país já tem seus problemas, vai ficar dando dinheiro para os outros. Fazem parte das nossas relações internacionais. A gente não vive só em sociedade aqui dentro, não. A gente vive numa comunidade internacional. Então, é um auxílio. E aí é que é importante entender. O Estado tem um compromisso com a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, que é diferente de intervenção. Então, o Estado se compromete, sendo um Estado independente, ao reconhecer a independência e soberania de outros Estados e auxiliar quando for pedido. É diferente de intervenção. Então, se o país pede uma ajuda, é o que está acontecendo com Moçambique, é o que está acontecendo com o povo da Venezuela. Não é bem o Estado que está pedindo ajuda, que eles estão com um problema em relação ao governo, né? Mas estão pedindo ajuda. Aí o Estado brasileiro fala assim, o que eu posso ajudar? O que eu vou poder disponibilizar? Mas é meu papel, dentro das relações internacionais, ajudar. Então, o Brasil sempre ajuda. Ele também recebe ajuda humanitária. Mas é porque a gente só vê o que sai. Meio que a gente não vê o que entra.
Isso é uma coisa normal. Então, relação internacional pensa, somos independentes, reconhecemos, através da autodeterminação dos povos, que independente do governo, aquele grupo é titular de direitos. É o que está rolando. O presidente da Venezuela é um filho da 3 pontinhos. Mas o povo da Venezuela é cidadão, é pessoa, é titular de direitos. Então, o Estado entende que ele vai garantir esse reconhecimento dos direitos. Porque eu vi muita gente também falando, como se fosse uma situação fácil de resolver. Não, tem que deixar esse povo entrar aqui, não. Não sei mais o quê. São seres humanos. E para o Estado brasileiro, existe uma prevalência dos direitos humanos. Claro que isso traz um caos. Na região norte, em várias cidades onde tem venezuelano acampado, as Forças Armadas já está na região, já tem um tempo. Existe um plano de atendimento, de limite de fronteira, claro, mas de atendimento dessa população. Teve gente que saiu para fazer compra e não pôde voltar para o país, porque muita coisa compra do lado de cada fronteira. Para receber assistência à saúde, porque a gente garante assistência de vários países vizinhos através do SUS, porque eles são cadastrados em fronteira. Acaba sendo atendido aqui porque a nossa saúde é melhor do que a do outro país. Aí simplesmente você vai falar assim, azar o seu, filho, quem mandou você nascer na Venezuela? Não é isso. Porque uma situação de refugiado e outras situações humanitárias, elas podem acontecer em qualquer lugar. Eu acho que a nossa sorte é que a gente ainda é um país mais pacífico. Porque imagina um problema desse instalado aqui. E eu não sei se a gente está livre dessas coisas também, não. Porque é algo que pode acontecer com o Estado, uma catástrofe natural, ou um acidente nuclear, ou... pode acontecer. O que o Estado diz? Eu não vou intervir, mas eu vou cooperar. Eu vou dar prioridade para os direitos humanos. Eu vou reconhecer povo, independente do seu Estado, como titular de direitos. Então, é um posicionamento muito bacana. Os Estados Unidos não tem isso na Constituição, não. Eu acho que dá para ver claramente. Não quer dizer que não é um país que coopere, mas é um país que desrespeita muito isso aqui, ó. A não intervenção. Vocês já ouviram falar que os Estados Unidos fez intervenção armada em outro país? O que é isso, gente? Ah, vou resolver o problema do Iraque. Vou invadir, regaçar, soltar bomba, pegar o petróleo, mas eu estou resolvendo. Então, é um comportamento que vocês não vão ver por parte do Brasil, não se tiver obediência do texto constitucional. Como a gente não tolera intervenções. Vocês viram que há pouco tempo atrás o povo estava falando de intervenção na eleição americana dos russos, que o Trump estava até sendo investigado e etc. Acaba que sempre eles tentam fazer intervenções em todo tipo de economia e política. O que o Estado tem que deixar claro é que ele não pode tolerar intervenções, da mesma maneira que ele não vai intervir no outro. Aqui a gente está falando de uma intervenção, nada é essa que se discute dentro do Estado brasileiro, mas de um país no outro. Igualdade entre os Estados. Qual é a diferença que tem entre os Estados Unidos e a China em relação ao tratamento diplomático para o Brasil? Nenhuma. Agora, tem países que a gente é mais próximo economicamente, mais próximo diplomaticamente. Então, essa ideia da proximidade é diferente de reconhecer que são iguais. Tanto que teve a posse do presidente. É uma solenidade que geralmente participam outras autoridades internacionais. O protocolo que eu uso para uma é o mesmo protocolo que eu uso para outra. Não faz a mínima diferença. Na época que o Papa veio, não sei se vocês lembram, acho que tem 3 anos isso, o Papa veio, acho que foi. O povo estava reclamando isso, um Estado laico, e que aí o vice-presidente e o presidente fizeram recepção, e depois na cerimônia de saída, de um chefe de uma igreja. O povo começou a falar assim, é um Estado laico, não pode fazer isso, não. Colocar uma solenidade de presidente da República para poder receber o Papa, e depois, no nosso caso, a Dilma não participou da saída do Papa, foi o Temer que participou, mas era representando o presidente da República, porque isso é uma cerimônia para chefe de Estado. Mas o Vaticano é Estado. Então, o lance lá é diferente. Então, o protocolo que se usou foi o correto, que é um protocolo para tratamento de chefe de Estado. Mas é porque a internet é uma maravilha. Tanto você consegue um monte de informação, como tem um monte de imbecil lá enchendo o saco. Porque o cara vai lá e não procura nem saber. Então lembra, gente, Vaticano é Estado. Eu trato todos os Estados de maneira igual. Eu tenho que ter o mesmo protocolo. Ok? Então eu não deveria tratar os Estados Unidos diferente. Tem gente que acha que a gente trata, e de vez em quando ela trata mesmo, né? Mas não é fundamentado nessas relações. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. O Estado brasileiro tem um dispositivo constitucional de proteção para nós.
Um presidente da República não tem autonomia sozinho para poder declarar uma guerra contra outro país. Para o presidente declarar guerra, tem que ter alicerce, fundamento para isso. A gente tem que estar sofrendo uma invasão estrangeira, ou uma ameaça, pelo menos, dessa invasão, senão a gente não declara guerra com ninguém. Segundo, tem que ser submetida à avaliação do Congresso Nacional, ao sistema de freios. Para não acontecer de entrar um doido e falar que eu vou pôr uma arma nuclear e na hora que encher meu saco eu vou tacar. Quero nem saber. Não, quero saber sim. Houve uma ameaça, uma invasão estrangeira? Não, não houve. Não tem motivo para declaração de guerra. Isso é importante. Você não sabe quem é que vai sentar no poder. Você não coloca na mão de uma pessoa só o poder de arriscar a paz de um Estado. Porque viver em guerra, nós não sabemos o que é. Espero continuar sem saber. Aí tem sempre para falar assim, mas a gente vive uma guerra civil aqui dentro, com as drogas. É diferente. É totalmente diferente de você ter uma ameaça estrangeira sobre o Estado. Então, cuidado, não é igual. Nem os crimes são os mesmos, nem a legislação é a mesma em caso de guerra. O que vale é Código Penal Militar, a soberania das Forças Armadas sobre, claro, o comando do presidente da República. Mas não é um Estado normal. Vocês já ouviram falar que algum país que está em guerra está bem? Não está. Mesmo aquele Estado que patrocina guerra. Os Estados Unidos, durante muitos anos, patrocinou guerra e ele foi quebrando. E ele foi trazendo reflexos do terrorismo para dentro do Estado. Então, nosso Estado declarar guerra, não ouvimos. Porque ele é um Estado pacífico e que participa de soluções pacíficas. Quando existem acordos de paz, quase sempre o Brasil faz parte. Quase sempre tem diplomacia para poder atuar nesses eventos. Pode olhar que nas comitivas que tem, geralmente a ONU que encabeça, o Brasil faz parte. Porque o Brasil é reconhecido sempre com foco nos direitos humanos. Mesmo que ele tenha problema para a efetividade desses direitos aqui dentro. Vocês vão estudar uma legislação que reconhece o patrono da guarda. O patrono da guarda, que já é falecido, ele pertencia à ONU na cadeira de direitos humanos. Então, ele era um representante. O Brasil teve a cadeira de direitos humanos por 40 anos. Porque é um Estado que trabalha pela pacificidade. As pessoas entendem, o Brasil não quer guerra com ninguém. É isso aí. Se ele estiver dentro de uma comissão de trabalho internacional, é sempre em prol da solução pacífica. E é bom ter esse nome aí fora. O povo fala que não, que a gente só quer saber de carnaval, futebol. Ótimo, tá, gente? Deixa a gente com carnaval, com futebol. E deixa também as ações internacionais, que são retaliação a essa falta de postura, não atingirem o Brasil. Por isso, o Estado brasileiro, inclusive, repudia qualquer forma de terrorismo e racismo. A gente não tem nem regulamentação para terrorismo no Brasil, porque não é uma prática do nosso cotidiano. A gente tem regulamentação para o racismo, mas o Estado brasileiro coloca os dois em pé de igualdade. Porque coloca aqui que tanto o terrorismo quanto o racismo que afetam uma sociedade, eles são crimes inafiançáveis. Aí um é imprescritível, outro é insuscetível de graça. O artigo 5º traz a classificação. Mas o legislador deixa claro, nunca o Estado vai poder praticar, patrocinar, incentivar e não punir terrorismo e racismo. Gente, não tem o tipo penal dentro da Constituição. A Constituição não é legislação penal. Então, aqui ela não te explica o que é o crime de racismo, não te explica o que é o crime de terrorismo. Você vai ter que ter outras legislações que tratem disso. Mas o Constituinte já está dizendo aqui, eu não vou tolerar, incentivar e permitir. Então, eu não posso ter meu nome associado a um Estado que oficialmente pratica ou patrocina grupos terroristas. Isso é uma postura importante do Brasil. E concessão de asilo político. Cuidado, viu, gente? A regra é conceder. O asilo político não é, dentro do seu conceito, receber qualquer estrangeiro. O asilo político é sempre para aquele que é perseguido ilegitimamente. O sujeito que praticou um crime dentro do Estado dele, previsto na legislação, um crime comum, ele não tem que ser recebido no Estado brasileiro. O sujeito que é perseguido politicamente tem que ser. Aquela menina que ganhou até o Nobel da Paz é Malala, como é que chama aquela menina, gente? Malala, né?
ela ganhou o Nobel da Paz, ela tem problemas em relação à permanência no estado dela. Tanto que ela foi, acho que ela tomou um tiro, né? Ela chegou a ser baleada e sobreviveu, porque ela fala dentro do estado o que ela pensa sobre os direitos à acessibilidade à escola, porque a primeira briga, a primeira bandeira foi o direito da mulher ir para a escola, que em alguns países ela não tem direito à alfabetização como o homem tem. Então ela vem de um país onde ela resolveu brigar pelo direito único de ir para a escola. Simplesmente, que era um direito que ela estava assim, nem acredito que a briga começa pensando nos outros. É o direito que ela tinha de frequentar a escola. Então, ela hoje é uma pessoa que fala em nome da ONU no mundo inteiro, mas tem problemas de permanência no país dela, com certeza. É um tipo de pessoa que se pedisse asilo para o Brasil, ela nem precisa, mas se ela pedisse asilo para o Brasil, seria concedido, que ela não é uma criminosa. Ela é uma pessoa que está sendo perseguida ilegitimamente pelo Estado. É uma perseguição de cunho político. Só que a regra não é negar o acesso. A regra é permitir. Sabe por que eu estou falando? Já teve em prova, assim, princípios das relações internacionais. Não concessão. Não concessão ou é a concessão? É a concessão. A regra é o Brasil receber. Eu estou te dizendo, eu estou de portas abertas. Mas é um asilo político. Então, nem todo mundo que pedir asilo vai conseguir, e nem todo asilo é político. Existem asilos por outros motivos. Mas esse é um tipo de asilo que o Estado brasileiro falou, eu concedo. Uhum. Acontece demais. No caso que ela está citando aqui, Cuba é um estado muito complicado, porque a simples liberdade de locomoção lá, ela é limitada. Porque a nossa liberdade de locomoção permite que a gente saia do país. Claro que para você entrar em outro, você tem que obedecer o que a legislação de lá propõe. Mas se eu falar, quero ir embora, vocês viram tanto de gente que foi embora para Portugal? Assim, eu vejo pelo meu Instagram, Facebook, tanto de aluno que estava aqui fazendo concurso outro dia e agora está lá em Lisboa. Aí sempre que eu vejo isso, eu pergunto, fulano, você está morando aí? Quer passar num concurso aí? Eu acho pouco provável. Mas você está morando aí? Estou morando. Gente, o menino estava aqui agora, já foi. Quer dizer, ele optou. Ou então jogou a toalha. Falou, não aguento esse país mais, eu vou embora. Se ele tiver com tudo o que ele precisa para poder ingressar em outro país, o Estado brasileiro vai impedi-lo? Nós não estamos falando de um criminoso, estamos falando de uma pessoa comum. Ele sai. Cuba não. Cuba tem essa restrição em relação à saída, o que mostra que ele não é um estado onde a liberdade é conseguida, como no nosso caso. E aí o que acontecia direto e reto? Em eventos, em competições internacionais, esportivas. E Cuba tem uma atividade esportiva de alto rendimento, que é uma das áreas que eles investem assim, pesado. Vinha uma comitiva, um grupo participar de um evento esportivo e fugia. E fugia. Qual o objetivo? Ficar no Brasil. E não voltar. Aí eles falam, eu quero pedir um asilo político. Mas você não é um perseguido pelo seu Estado. O Estado brasileiro não tem que conceder esse asilo. Não quer dizer que essa pessoa não possa tentar permanecer de outras formas. Mas não é um asilo político. Isso é complicadíssimo. O que o Estado vai ter que analisar? Cada pedido que chegar. Mas é um ato de soberania. É o Estado que decide. O povo fala, o Brasil não deporta ninguém. Deporta, gente. Do aeroporto. Tem gente que do aeroporto volta. Só que não é um movimento que a gente acompanha muito. A gente está aqui dentro. Outro dia alguém estava falando, você vê, Estados Unidos deporta nego toda hora e tal, PPP, o Brasil não deporta ninguém, aqui é casa de mãe de um ano, todo mundo é, todos... Não é. A minha mãe mesmo estava nesse discurso outro dia, tem dia que bate nas revoltas, nos velhos, fica tudo possuído. Aí ela tá lá assim, esse país é terra de ninguém, entra quem quiser. Eu falei, não mãe, precisa ter visto para entrar no Brasil. Nunca ouvi falar disso. Eu falei, você nasceu aqui? Você não precisa ter visto não, Mas aquele que é estrangeiro, para poder permanecer, para poder transitar, existe um estatuto do estrangeiro. E se ele não vem como asilado, como refugiado, que são aspectos diferentes de concessão de permanência, ele precisa de asilo, até para de autorização até para passar pelo país. Tem gente que faz escala no Brasil para ir para a Argentina ou para outras regiões de viagem internacional. O trânsito dele aqui depende de autorização. Para ele ficar aqui 10 dias, e 1 hora, 2, 10 horas, está dentro desse prazo de 10 dias. Ele precisa de autorização. Só que a gente não sabe, porque a gente não mexe com isso. Então, nem todo asilo que é concedido, ele é político. O que o Estado está dizendo? O político ele tem que conceder.
O político é obrigação. Mas desde que a pessoa encaixe no conceito de asilo político. Quem me chamou? O senhor. Pediu asilo e não conseguiu? César e Batista foi concedido inicialmente, depois o judiciário falou, não é asilo político. César e Batista cometeu crimes lá, né? Aí que vem aquela pergunta que dá raiva em quem dá aula de constitucional. Como você explica, como você explica que ele ficou? Falei, eu não explico nada, filho. Eu não explico. Eu entendo que não cabe concessão do asilo. O presidente da República entendeu que cabia. O judiciário não agiu, ficou. Depois que revisou isso? Revisou. Mas desde o primeiro pedido, para mim não cabia. Bandido, seguinte, gente, a gente dá preferência pelos nós, tá? Então, prioridade para bandido que é nato. Deixa o estrangeiro, cada um tem seu kit já. Mas aí a gente não quer que eles fiquem se não for concessão de asilo político. Aí não é bandido. É perseguição ideológica, etc. Então, nem todo asilo é político. Se for político, o Brasil tem que conceder? Tem. Se encaixar direitinho, tem que conceder. Por isso, nunca vai ser não concessão. Vai ser sempre pela concessão. Porque se for asilo político, tem que conceder. As outras formas de asilo, você vai ter que verificar. Tá? Carol, mas esse asilo envolve as autoridades? Não. De um outro país pode envolver? Então, eu falo assim, se o cara tem asilo político aqui, envolve a autoridade aqui, porque recebeu alguma proteção, alguma coisa? Não. Asilo político eu te permito ficar. Essa condição, o resto dessa condição, se ele tem algum foro, aí depende muito de que autoridade que ele é. Mas, geralmente, o que eu estou garantindo com o asilo político, basicamente, é a permanência. Então, em caso de pedido de extradição, eu não devolvo. Isso já é importante. Então, se o César Batista fosse outro caso, mesmo que ele fosse preso no Brasil, ele permaneceria preso no Brasil, mas não seria entregue ao país de origem. Pode. Cidadania pode ser adquirido através de aquisição de nacionalidade. Nacionalidade tem um processo. Se a pessoa passar por esse processo, porque nem todo mundo que mora no Brasil é estrangeiro quer virar brasileiro. Tem gente que quer continuar estrangeiro. Tem gente que quer até voltar para o país dele, mas não pode voltar agora. Porque se ele voltar, ele vai ter problemas. Entendeu? Então, não tem nada a ver, mas é possível pedir nacionalidade. Tá aí tranquilo? Fechou o quarto?